Se você cresceu ouvindo que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, prepare-se, porque a história dele não termina com sabedoria. Ela, na verdade, termina nas sombras. Há um lado obscuro na vida do rei Salomão que quase nunca é contado. E o fim, o verdadeiro fim, é mais sombrio do que a maioria das pessoas imagina. Hoje vamos explorar o que realmente aconteceu e o motivo de a Bíblia registrar essa queda tão profunda. Antes de entender o fim, precisamos lembrar como tudo começou. Salomão não apenas herdou um trono, ele herdou o reino de Davi, o auge de Israel. E mais do que isso, ele recebeu algo que nenhum outro homem recebeu da mesma forma: sabedoria diretamente de Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, Deus declara: eis que te dou o coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti se levantará outro semelhante. Com isso, Salomão, ele constrói o templo, um império poderoso, riqueza, honra, respeito de todos os reinos ao redor. Mas a trajetória dele não segue uma linha ascendente, pelo contrário, a partir de certo ponto, Salomão começa a caminhar por uma estrada que nenhum profeta recomendaria. E é aqui que a história de Salomão começa a mudar. A Bíblia faz uma transição sutil, quase discreta, mas devastadora. 1 Reis, capítulo 11, versos 1, abre com uma frase pesada: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Isso parece, talvez, de primeira vista pequeno, mas naquele momento, alianças matrimoniais mudavam a fé de um reino inteiro. E o texto revela que Salomão se envolveu com diversas mulheres de outros povos: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, povos que Deus havia ordenado que Israel não se misturasse, pois levariam o coração ao paganismo. Era um aviso antigo. Deuteronômio, capítulo 7, verso 24, dizia que desviarão teus filhos de mim, mas Salomão ignorou completamente. E esse foi apenas o primeiro passo. O que vem depois é ainda mais profundo e quase ninguém te conta. O texto nos diz algo surpreendente em 1 Reis 11:4. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses. A queda, então, ela não acontece de uma única vez. Ela é lenta, ela é gradual e muitas vezes quase imperceptível. Salomão ergueu altares para Astarote, santuários para Quemós e lugares altos para Moloque, o deus ao qual crianças eram sacrificadas. E a Bíblia descreve isso da seguinte forma: Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o lado sombrio da história. O homem mais sábio do mundo se tornou escravo dos seus próprios desejos. E antes de continuar, queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like aí, que isso nos ajuda muito a continuar cada vez mais trazendo conteúdos como esse para você. Agora vamos para a parte menos contada sobre a história de Salomão. Deus então envia uma sentença: não seria no tempo de Salomão, por amor a Davi, mas o reino seria rasgado. Em 1 Reis 11:11 registra: rasgarei de ti o reino, mas não o farei nos teus dias, por amor a Davi. O homem que construiu o maior período de paz da história de Israel deixaria como legado uma divisão irreversível. Judá e Israel nunca mais seriam um só como antes. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe e que revela a profundidade da queda de Salomão. A Bíblia não registra o arrependimento de Salomão, nenhum pedido de perdão, nenhuma volta ao Senhor. E aqui entra o lado mais obscuro. Salomão morre em 1 Reis 11:43, mas perceba, o texto simplesmente fecha o capítulo. Nenhuma palavra de restauração, nenhuma oração,
nenhum ato final de temor ao Senhor. É, na verdade, um silêncio pesado. A tradição judaica e cristã debate há séculos. Salomão voltou a Deus no fim de sua vida? A Bíblia não responde, e talvez o silêncio seja exatamente a resposta. O rei que começou pedindo sabedoria termina distante do próprio Deus que a concedeu. O homem que construiu o templo termina oferecendo sacrifícios em altares pagãos. A história é tão sombria que o cronista em Crônicas escreve muito sobre Salomão, mas omite completamente sua queda, como se fosse um capítulo que ninguém queria retomar. Mas antes então de irmos para a parte final, eu quero te convidar a se tornar um membro aqui do canal da Família Fé em Questão. Por apenas R$ 7,99 você ajuda demais o canal e você vai ter diversos benefícios como prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado aos vídeos, um grupo exclusivo no Telegram, onde eu estou lá para conversar com vocês, vídeos exclusivos para membros e um devocional Caminho da Intimidade que eu fiz dele com 365 reflexões bíblicas. Além disso, você apoia diretamente, o conteúdo desse canal e ajuda que esse canal cresça cada vez mais para a glória de Deus. Então, clica aí em Seja Membro, tem um link aí na descrição e também vai estar no comentário fixado. A queda de Salomão, ela não é apenas um evento histórico, ela é, na verdade, um aviso. O Novo Testamento ecoa a mesma verdade. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nenhuma sabedoria humana, nenhuma conquista, nenhuma posição garante que o nosso coração permanecerá fiel. A história de Salomão, então, meus irmãos, nos mostra que a queda espiritual não é súbita. Ela começa devagar e com pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas negociações da fé muitas vezes. E quando percebemos, o fim já não é o mesmo que o começo. E quando vemos, já estamos completamente afastados de Deus. Então, essa história nos dá uma lição muito poderosa, não só do que aconteceu com Salomão, mas como podemos trazer isso de lição para as nossas vidas. Eu só queria deixar claro aqui, antes do final do vídeo, que eu acredito que Salomão, na verdade, foi salvo. Até porque ele é um dos escritores bíblicos, um dos escritores da palavra de Deus. E se você vê, todos os outros escritores foram servos de Deus. Mas isso fica para um outro vídeo. E se esse vídeo te fez pensar, se você gostou, se ele se edificou de alguma forma, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o like, o seu comentário também dizendo o que você acha sobre essa história de Salomão, o que você aprendeu com isso e qual lição você retira aí também para a sua vida. Não se esqueça de continuar assistindo aí os outros vídeos do canal que vão estar aparecendo aí para vocês na tela final. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.